o que o Bolsonaro quer fazer, o que nós estamos atuando. Então, hoje estou com dois convidados especialíssimos para a gente tratar sobre esse tema. Mas antes eu quero agradecer mais uma vez a todo mundo que está sempre nos acompanhando nessa rede em defesa da vida, as páginas que reproduzem a nossa conversa aqui. Então, agradecer a página do presidente Lula, da presidenta Gleice, do nosso Fernando Haddad, a página da FPA, a página do 247, do DCM, todo mundo, e quem quiser também reproduzir, é só entrar em contato com a gente aqui no YouTube da TV PT, ou no Zap, que é 011 97581 4398, e participar dessa grande rede em defesa da vida. Hoje eu estou com dois grandes convidados, né? Primeiro, a minha querida amiga, companheira de governo federal, de governos Lula e Dilma, professora hoje aqui na Faculdade de Saúde Pública, no NUPEM. Quero mandar um abraço à professora Patrícia Jaime. Aqui a minha querida amiga Tereza Campelo, nossa ex-ministra de Desenvolvimento Social do governo Dilma. Um beijo, Tereza. Bom demais você estar aqui com a gente. Muito bom estar aqui mesmo, Padilha. Excelente, um assunto fundamental. Aliás, o assunto dessa semana e da outra, que é Semana Mundial da Alimentação, né? É isso aí, é um aquecimento para todo o debate da Semana Mundial da Alimentação que nós vamos ter na outra semana. O segundo convidado, aconteceu alguma coisa com ele aqui. Ele estava aqui, que é o Zé Guimarães, nosso líder na Câmara dos Deputados. Aconteceu aqui, cadê o Zé? Cadê o Zé? Aconteceu alguma coisa com a internet dele. Daqui a pouco ele entra de novo, vou mandar uma mensagem aqui para ele, acontece isso aqui. Então já vou começar conversando com a Tereza. Tereza, muita gente conversando, perguntando sobre isso, né? Qual que é a avaliação que você faz do impacto da pandemia da Covid-19 sobre um impacto indireto que ela teve, que é em relação à insegurança alimentar, a situação de renda das pessoas, que dados que a gente já tem sobre isso, né? Eu continuo dando aula e um dos programas que eu dou aula é o pessoal da residência multiprofissional, né? Então, para quem não conhece, é o pessoal que já se formou e está fazendo a sua especialização. São 8 profissões diferentes e muito, né? Tem pessoal que é da área da nutrição e várias delas estão fazendo trabalho exatamente com isso também, né? A pandemia, a desorganização do serviço, o impacto que teve sobre a segurança alimentar, mudança do padrão alimentar das pessoas, né? Qual que é a sua percepção sobre isso, Tereza, aqui no Brasil, o que você tem visto em relação ao mundo? A Tereza estava lá no Reino Unido recentemente, voltou aqui para o Brasil, aqui como professora visitante da Faculdade de Saúde Pública aqui de São Paulo, da USP. Bom dia de novo, Padilha, a todos que nos escutam. Padilha, eu acho que é super importante a gente primeiro lembrar que a gente já vinha numa situação de agravamento tanto da pobreza, né, da vulnerabilidade da população, desassistência em vários serviços e piora da qualidade alimentar, né? Começamos agora, a Guimarães está aqui de volta com a gente. Eu fico pensando, Padilha e Guimarães, eu queria convidar todos para assim, tentar fazer um exercício. Eu acho que essa pandemia está tendo um impacto no mundo todo, né? Na Inglaterra, na Europa, né? Em praticamente todos os países do mundo, mas atingiu o Brasil num momento, talvez o pior momento para que a gente vivesse, né, um impacto tão forte, porque não é só uma crise sanitária que pega o Brasil com os serviços públicos fragilizados, desorganização e redução do recurso do SUS, né, mas nos pega com fim da CLT, nos pega com um desemprego crescente, né? Então o Brasil já vinha mal, né? Eu queria até convidar as pessoas a fazer um exercício imaginando o seguinte: se a gente vivesse essa tragédia que é a crise sanitária em 2014. Em 2014, a gente tinha 6% de desemprego no Brasil, certo? O SUS organizado, mais médicos funcionando, mesmo assim teria sido muito difícil. Mas era o ano onde a gente tinha a menor taxa de pobreza da história, a gente tinha o Brasil tinha saído do mapa da fome, segundo a FAO, 1,7% dos brasileiros em situação
de subalimentação, né? Então, quer dizer, lógico que a gente teria sido impactado, mas a gente estaria preparado e em outra condição. Então, é importante a gente fazer essa reflexão para entender por que o Brasil degringola tanto, né, no último período e a pandemia nos pega nessa situação dramática. Então, pegando os dados que saíram recentemente do IBGE, que não são de hoje, são de 2018, né? Portanto, hoje a gente estaria muito pior. Então, a população em situação de insegurança alimentar, quando o Lula começou o governo, eram 35% dos brasileiros. Caiu para perto de 22%. Voltou para 36%, quase 37%. Quer dizer, nós estamos hoje, Guimarães, se pegar o conjunto da população em insegurança alimentar, nós voltamos para antes de 2004. Né? Então, isso 2018, antes da pandemia. Então, nós estamos muito preocupados porque a situação de precarização, de acesso a alimento saudável piorou muito, né? Agora nós estamos não só impactados com o crescimento do desemprego, a população, né, com emprego precário, mas também o aumento do preço dos alimentos, depois a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso. Então, a pandemia nos pega no pior momento, o desemprego crescendo, né, a insegurança alimentar crescendo, a pobreza tinha disparado, né? Então, se não fosse o auxílio emergencial, e aqui só lembrar, né, nós estamos com 2 parlamentares que foram fundamentais para garantir que a gente tivesse os R$600 funcionando. Então, se não fosse o Congresso, a gente estaria numa situação dramática, e aí o governo erra duplamente, né? Primeiro, decreta o final da pandemia. É um erro, né? Dizer que no dia 31 de dezembro a pandemia terminou e que o auxílio emergencial terminou. Então, um erro grave, não tem decreto, nem projeto de emenda constitucional, nem nada, que dê conta, né, da crise sanitária e das consequências que ela terá de médio e longo prazo, né, Padilha? Não é só do ponto de vista sanitário, que nós não vamos superar essa crise imediatamente, como do ponto de vista econômico, nós vamos sofrer os efeitos provavelmente por 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, vai depender muito do que acontecer. Então, ter errado decretar o fim do auxílio emergencial. Segundo, está completamente errado ter cortado pela metade, né? Os dados que a gente tinha dava conta que a população gastava 60% dos R$600 com alimentação. Quer dizer, você cortou para 300, as pessoas vão ter que comer menos, substituir a alimentação que já não estamos falando já de uma alimentação adequada, já se comia pouco, já se comia com pouca diversidade, a gente já vinha num quadro de insegurança alimentar crescente, agora o povo vai ter que diminuir, e aí tem gente no governo dizendo para trocar arroz por macarrão, Padilha. Então, quer dizer, quebrando mais ainda isso que você estava dizendo, que é o padrão alimentar do brasileiro, que é ótimo. Eu estou vindo da Inglaterra, a Inglaterra é uma tragédia, as pessoas comem pizza, cachorro-quente, hambúrguer, não almoçam, comem no meio, né? O brasileiro não, tem o costume, gosta de comer o arroz, feijão, um legume, né? Uma carne. Então, não come quando não tem, né? Agora não. Então, nós estamos vivendo, assim, do ponto de vista da insegurança alimentar, é uma das consequências mais graves e talvez de mais longo prazo, né, para a população. Muito bom, o Guimarães voltou aqui. Tereza, a Tereza traz uma coisa que eu acho que é muito importante, né, Tereza? Reforço, né? Seja do auxílio emergencial, do SUAS, Sistema Único de Assistência Social, do SUS, todas essas políticas públicas, a Covid chega no momento que elas estão mais frágeis, né, na história recente do nosso país, né? Saiu um dado do IBGE, Tereza, impressionante, até eu fiquei impressionado, né? Comparando 2019 com 2013, ou seja, ano passado, primeiro ano do governo Bolsonaro, 2019, né? Comparando com 2013, em 2013, no governo da presidenta Dilma, 95% das pessoas que procuravam atendimento médico conseguiam esse atendimento das pessoas que haviam procurado nas 2 semanas antes da entrevista do IBGE. Isso caiu para 73% em 2019. Né? Imagina agora, em 2020, quanto que isso caiu. O Guimarães voltou aqui e saiu de novo.
Guima, volta aqui, senão eu vou batendo papo com a Tereza aqui. Vamos ver se Guimarães volta de novo. Tereza, você falou muito dessa coisa do padrão alimentar, está dizendo, né? Muitos... pessoal que está acompanhando isso, ainda não vi nenhum estudo publicado ainda, mas está começando a acompanhar com impressão, as pessoas estão começando a ver. Está falando dos meus próprios alunos estão vendo isso também, estão organizando tudo sobre isso, que é essa mudança também do padrão alimentar durante a pandemia, né? A gente tem um impacto muito grave, que é a própria história da alimentação escolar, né? Que durante muitos anos, a partir de iniciativas suas, com o Ministro do Desenvolvimento Social, na parceria com o MEC, parceria com o Ministério da Saúde, Ministério do Desenvolvimento Agrário, né? A gente veio contribuindo para uma mudança do padrão da alimentação escolar. Isso já tem um impacto direto, né, do qual é o perfil da alimentação, porque quando não tem essa alimentação escolar, acaba comendo aquilo que os pais conseguem comprar, né? Uma mudança também no padrão das próprias pessoas, né, dos adultos, tudo. E isso tem a ver com o diálogo do Guia Alimentar da População Brasileira. Foi um documento que nós construímos juntos, o Ministério do Desenvolvimento Social, o Ministério da Saúde, a professora Patrícia Jaime tem um papel decisivo nisso, que está sob ataque, né? Se você pudesse falar um pouco, Tereza, do conjunto das políticas do MDS na época do governo Dilma, do esforço, né, de estimular a mudança do padrão alimentar no Brasil. Você acabou de citar, estava lá no Reino Unido agora. Como que você vê de iniciativas públicas em relação a isso? E o que pode significar esse ataque ao guia alimentar, né, que a gente viu aí pelo Ministério da Agricultura, técnicos do Ministério da Agricultura, a ministra sua xará, Tereza Cristina, disse, não, estou em dúvida, não vou fazer. Outro dia eu estava falando bem da Tereza Cristina, Tereza Campos, que é a artista, a cantora, né? E aí a pessoa fala direito de qual Tereza Cristina está falando, senão vão achar que está falando da musa do veneno, né? Que era a relatora aí da mudança da regra sobre agrotóxicos no nosso país, e atual ministra da Agricultura do Bolsonaro. Era importante recuperar um pouco para as pessoas, Tereza, as políticas que nós fizemos, do Guia Alimentar. A gente tem muito candidato a prefeito, prefeita, vereador, vereadora que nos acompanha. O que você sugere para eles como pautar esse tema nas eleições? Ótimo, não, excelente essa questão, Padilha, pelo seguinte: primeiro, o Brasil foi marcado pela fome, né? Você pega, o Brasil é um grande produtor de alimentos, desde a década de 70, é um dos maiores produtores de alimentos do mundo e continuava tendo fome. Quer dizer, não é, o Brasil passava fome não porque não tinha comida, a comida não chegava à população, né? Então, o Brasil não saiu naturalmente do mapa da fome, né? Quando a FAO tirou o Brasil do mapa da fome, ela atribuiu as 5 grandes questões do Brasil ter saído do mapa da fome. Vou falar rapidinho aqui para a gente aproveitar a presença do Guimarães, que tem muita novidade por aí. Estou louca para saber, inclusive. Então, o que a FAO dizia? Por que o Brasil saiu do mapa da fome? Primeiro, liderança política. O presidente Lula ter colocado a questão da fome e da segurança alimentar, que não era somente fome, como centro da agenda política, né? Segundo, e com isso, o Ministério do Desenvolvimento Agrário criou um ministério que tinha o nome da fome, né? Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Eles acabaram, inclusive, com o nome, né? Faz de conta que não tem fome, né? A segunda grande questão que a FAO levanta: acesso a alimentos. Então, aumentou a renda da população. Como que a população tem acesso a alimentos? A população não tinha era dinheiro para comprar comida. Então, aumenta o salário mínimo acima da inflação, geração de empregos, o Bolsa Família. Tem muita gente que acha que é só o Bolsa Família. Não é. Bolsa Família é um pedacinho de toda uma política que aumentou a renda da população. Terceira grande questão, como você falou, merenda escolar. 43 milhões de crianças com acesso a comida de verdade. Antes, não sei se o Guimarães é dessa época, o povo distribuía biscoito com... pelo menos a minha escola tinha uma meleca que eles distribuíam com um creme cor-de-rosa horrível.
Aquilo não era coisa, era uma mistura, né, fortificada, sei lá o que era aquilo. Nem lembro direito, eu lembro do gosto, que era horrível. Agora não, era comida, arroz, feijão, legumes, uma salada, fruta. Né? Quarta questão, fortalecimento da agricultura familiar, que é quem bota a comida de verdade na mesa do produtor. Né? E o quinto, o Conceia, que foi fechado. Né? Então, a primeira medida do governo Bolsonaro foi extinguir o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, onde nós todos fazemos parte, inclusive o Ministério da Saúde, Ministério da Educação, Movimento Popular. Então, essas 5 questões foram que nos levaram a sair do mapa da fome. As 5 foram destruídas. O governo não só não lidera a agenda de combate à fome, como diz que não tem fome no Brasil. Né? Agora saiu os dados do IBGE mostrando que o Brasil já tinha voltado para o mapa para a fome, por fim da política do salário mínimo, né, desorganização das aposentadorias, a merenda escolar já deixou de ser fiscalizada, essa merenda de verdade, acabaram com o Conselho. Então, esse conjunto de políticas está comprometido. É por isso que a gente já vinha dizendo, o Brasil vai voltar para o mapa da fome. Agora, com a Covid, essa tendência é muito fortalecida. Por quê? Não adianta só ter renda. Eu queria depois falar um pouquinho sobre isso, mas eu vou passar para vocês de volta. Mas, assim, nós não estamos falando só de um aplicativo, gente, de dinheiro na conta. Nós estamos falando de um conjunto de políticas públicas que garante que essa população tenha acesso à saída de fora da pobreza. Mas daqui a pouco eu falo sobre isso mais. E aí, Guimarães, vamos te ouvir aqui, que Guimarães caiu das vezes. Vamos ouvir, vamos aproveitar que Guimarães está aqui. Guima, você é o nosso grande líder da oposição na Câmara, foi o principal articulador. Bom dia, Tereza. Tá ouvindo a gente, Guima? Oi, Guimarães. Tá ouvindo, Guima? Estou ouvindo, Padilha, porque até a Mel está perguntando se você está ouvindo ou não. Está caindo, estou aqui com a Chica, mas agora está dando para a gente entrar um pouquinho. Boa. Você foi o nosso grande líder da oposição que fez toda a articulação. Papai, não. Aqui a Mel. A Mel fez a intervenção aqui. Pergunta por ti, Guimarães. Ô, Guimarães, a gente quer... Assume aí, Guimarães. Deixa o Padilha ajudar ali. Daquela coisinha quente, colchão de ar. Tá bom. O Guimarães, passa para a gente, porque você foi o nosso grande líder da oposição e que articulou a aprovação do auxílio emergencial. Como é que está essa situação agora no Congresso? Qual que é a perspectiva que nós temos agora pela frente? Mas, papai, essa coisa fala... Fala, Guimarães. Ô, Padilha, deixa eu então ver se eu só dá. Ver se estão me ouvindo. Estão ouvindo? Estamos. Desliga a câmera de repente, né, Guimarães? Fecha a câmera que vai ficar melhor. Ficou? Ficou não, mas tudo bem. Segue aí, Guimarães. Vamos tentar. Papai, como que você vai pegar um negócio? E a Mel está cobrando que pegar um negócio para ela. Vamos lá, Guimarães. Desliga. Eu não aguento, você está demorando. Tá melhor. Oi, Chica. Eu estou vendo que a Chica está tentando ajudar. A Chica é uma funcionária, assessora lá da liderança da bancada do PT. Ele está tentando ajudar o Guimarães. Tá certo, é uma pena. Tá, vamos lá. Papai. Hein? Tá certo, só que você está congelado, Guimarães. Deixa eu ver aqui se eu consigo dar uma palavrinha. Bom, Tereza e Padilha, vê se eu consigo falar por conta do sistema. Luna. Luna. Eu não sei o que. Tá bem? Eu posso falar? Pode. Estamos esperando você falar. A Mel está aqui, está até... Encheu uma bexiga aqui para você. Cumprimentar.
aguento mais. O sistema está caindo, mas não em rápidas palavras, você, Padilha, nossa querida Tereza, a sua filha que está tentando nos entrevistar. Enfim, Tereza, dá uma declaração aqui para as TV. Seguinte, que ou nós faremos discussão política total para exigir a votação de, pelo menos, duas partes que são fundamentais. A primeira das. Vejam a que ponto o tamanho da sacanagem, o termo esse governo está fazendo. O primeiro auxílio emergencial. Nós aprovamos o auxílio emergencial de 600 reais na pandemia. Ele reduziu para 300 para a Câmara. Ele não pode reduzir por decreto. E a base do governo não quer votar a medida provisória. Por quê? Quer, se ela está em curso, a medida provisória não se debater com o Brasil e com aqueles que mais precisam de proteção do Estado, vai ficar pagando 300, que está reduzindo 600 para 300 reais. E, né, Padilha, você sabe, Tereza, nós sabemos o que impactou em tempos de pandemia e no agravamento da crise econômica, como foi importante os 600 reais. Se não tivesse desses 600 reais, a situação estava muito pior. Então, a primeira providência, nós vamos exigir acesso amanhã, eu estou conversando com as lideranças da oposição para nós fazermos, Padilha, uma obstrução total. Votar a medida provisória. A MP 1000, que reduz para 300, e nós emendamos. Vários de nós apresentamos a bancada do PT a R$100. O governo não quer nem ouvir falar nisso. Está correndo como o diabo. Até gestação. Nós comunicamos ao presidente Rodrigo Maia disso. Segundo, Padilha, você sabe que nós vamos começar, talvez seja a coisa mais importante, a discutir o Orçamento 2021. Vai ter que ser discutido agora que programa social vai constar de recursos para no orçamento de 2021. Na nossa proposta, a Tereza, mais do que ninguém, porque foi a grande formuladora dessa proposta, o Mais Bolsa Família. Ou seja, além de manter o Bolsa Família, milhões e milhões de sua pobreza extrema, que eu ouvi a Tereza falando aí, como, na verdade, quando o Lula falou, Tereza, era uma política de proteção integrada, que perpassava todas as ações do governo. Eu lembro o impacto que teve no Nordeste, por exemplo, a compra antecipada dos alimentos da agricultura familiar que vinham para a mesa do trabalhador, né? A merenda escolar que você teve referência, a principal alavanca. E agora nós queremos ampliá-la. Então, nós vamos ter que fazer o debate. E ponto, Tereza, eles estão dizendo o que aqui? Nós vamos criar o Renda Brasil, porque ora é Renda Brasil, ora é Renda Cidadã, não sabem nem o que é, estão mais perdidos do que qualquer outra coisa. Não tiveram a coragem de enviar nenhuma medida, nenhuma alteração no orçamento, Padilha, tirasse esse programa que eles estão chamando ainda Cidadão. Nós, evidentemente, não vamos aceitar isso. Recurso da educação já está carimbado. Nós acabamos de ampliar a participação da União. E precatório, eu fico, Tereza, na época da Dilma, imagina se a Dilma achasse que ia mexer nos retórios. Esse mundo vinha abaixo. Não respeita contrato, vai levar o Brasil à bancarrota. Eu via muito isso, pois a que ponto essa gente chegou? Ficam falando manutenção do teto do gasto. O teto do gasto já foi para o espaço
há muito tempo, até porque nós vamos terminar o ano, Padilha, com 1 trilhão de dívida. E ficam dizendo, hoje eu li o editorial de um grande jornal dizendo o seguinte, o risco de uma... Isso é um desrespeito, o risco de uma estar contaminando o Bolsonaro. É um desrespeito por tudo aquilo que a Padilha fez. Eu lembro, Tereza, a senhora era ministra, que ele dizia assim para mim, Padilha, você não era deputada ainda, Padilha, eles falavam assim, estava beirando aos 4. Lembra, Tereza? Não dá, não dá. E era uma dívida, o déficit estava em 69 bi. Eu ouvia aqui na Câmara, os ultraliberais, não tem economia que resista a um déficit de 69 bi. O Temer, depois do golpe, ele entregou um déficit de 149 bi. E o Bolsonaro vai entregar no final do ano 1 trilhão. Ou seja, e o pior, continuam falando em tal no teto de gasto, como se isso... Eu nunca vi um fiscalmente como esse governo Bolsonaro. Então, o segundo ponto, 13, nós vamos ter que botar o negócio na mesa, é o seguinte, não se votamento esse ano se não tiver aprovado o programa manutenção do Bolsa Família e o Mais Bolsa Família, que a senhora pode explicitar para nós, para o nosso internauta, o significado dessa proposta que nós apresentamos na Câmara. Terceira, Padilha, eu acho que é inacreditável. Quando você vai ver o orçamento, Padilha, a que ponto essa gente chegou à sanha? Porque, Padilha, você está coordenando toda a nossa área de saúde e você sabe, cada dia descobre-se um novo rombo para retirar dinheiro do SUS. Nós vamos ter, no dia 1º de janeiro, que Brasil nós vamos ter sem o auxílio emergencial, o orçamento tesoura tirando recursos das principais áreas, né? E o pior, carestia, inflação e desemprego em 3 meses, 7,2 milhões de pessoas perderam o emprego. O Brasil não vai se segurar. Nós vamos ter uma crise, inclusive do ponto de vista da segurança alimentar, porque não tem estoque. Eu estava vendo, né, Tereza? Acabaram com a Conab, com tudo que nós constituímos para proteger os mais vulneráveis. Eles estão acabando com tudo. Portanto, é muita luta. É claro, Padilha, que nós temos agora que eleição. E nós estamos todos envolvidos. E é muito importante derrotar o Bolsonaro nessas eleições. Agora, nós vamos ter, que os que estamos assistindo, esse orçamento, quando nós formos votar, Tereza, vai ser algo muito importante, porque ele vai dizer qual é a cara do Brasil, em que condições o orçamento público vai ser executado e quais prioridades nós vamos estabelecer. A nossa disposição da liderança da minoria da oposição, Padilha, é jogar fortíssimo para recompensar as áreas estratégicas como... Padilha, você não escuta, Tereza, aqui, Padilha, você escuta muito, né, Padilha? Defender o SUS é uma pauta, é uma causa de todo mundo. Defender o SUS e tirando dinheiro do SUS, que isso é uma demagogia barata, isso chega a ser sacanagem. Ninguém pode aceitar e dizer, todo mundo fica falando nas reuniões dos líderes. Semana passada, nós temos que ver como é que nós vamos proteger o SUS. É muito desconto. Vamos tirar o corte no bem 35 bilhões do SUS para 2021. Aí falta, porque senão vira demagogia. É brincar com a consciência, brincar com a vida do povo brasileiro. Não é possível a gente aceitar o que está acontecendo no Brasil. É isso, Padilha. Eu acho que nós vamos ter muita coisa daqui até o final do ano para desmontar isso que esse governo está fazendo. Contra, sobretudo, aqueles mais vulneráveis, né? Tereza do Nordeste, Tereza, sabe o quê? Não tem mais PAA, não tem mais o seguro, o plano SAF para a agricultura foi mingo. Sabendo que final do ano acaba o auxílio, como é que esse país vai viver a partir de 1º de janeiro em tempos de Bolsonaro? Sem, né, Padilha? Quase 50 pessoas que já perderam suas vidas e com risco de um novo surto da pandemia
no Brasil. É muita irresponsabilidade sanitária, social e fiscal. Nós temos que desmontar esse governo. Essa dupla, Guedes-Bolsonaro, Bolsonaro-Guedes, quebrar o Brasil. O Brasil numa virada econômica, não tem saída. Esse modelo faliu. Não tem como mais sobreviver a esses modelos que eles implantaram. A irresponsabilidade fiscal da presidenta Dilma. Eles que são irresponsáveis fiscalmente. Eu não estou nem falando, né, porque fizeram reforma trabalhista, reforma da Previdência. Eu vou terminar, Tereza, assim, ó, a comissão da reforma da Previdência que nós participamos aqui, Tereza, o Guedes ia para a Câmara e dizia o seguinte: o avião, o Boeing, precisa levantar voo. Se ele levantar voo com a reforma aprovada, chegará no horizonte, no porto seguro. Se ele levantar voo sem a reforma da Previdência, ele vai cair em alto mar. Já com linha, carretel, encerol e tudo, como se diz as pessoas que soltam pipas pelo Nordeste afora. É isso que acontece com o Brasil. O Brasil está numa bancarrota. Essa gente não tem mais autoridade, Padilha, para falar em teto de gasto, para falar... Não é possível. Eu penso que o Brasil vai ter que se preparar para interditar esse governo, porque é muita destruição em apenas 2 anos. Muito bom, Guimarães. Aqui, ó, Maria Torres dizendo, ó, isso aí, Guimarães, e o presidente Lula, o melhor presidente em todos os sentidos. Francisco Laurino dos Santos dizendo, ó, a população precisa reagir e sair para a rua para pressionar esse governo, o Congresso, a garantir as políticas públicas para dar dignidade às pessoas. Jomar Santos falando, a gripezinha do presidente já matou 140 mil, mais de 140 mil já, viu, Josmar? Estão quase chegando a 150 mil aqui no Brasil. Ainda pegou o Trump agora, né? Foi ser internado ali, de forma emergencial, que ele se recupere. Vamos torcer pela recuperação do Trump. Maria Torres, de novo, ó, que esse governo não está nem aí para a população brasileira, ainda facilita... Né? Só quer facilitar a vida dos amigos nacionais e internacionais. Tereza, muita gente pedindo aqui para você explicar um pouco o que é essa proposta no Mais Bolsa Família, o que tem de diferença. Foi, como disse que o Guimarães, coordenada por você a construção dessa proposta. A Cláudia Afonso aqui está falando que a alimentação do PSDB, a alimentação escolar do PSDB em São Paulo era substituir comida por farináceo. Não sei, a Tereza não estava aqui no Brasil, mas o Dória tentou enfiar ração humana nas crianças aqui, viu, Tereza? Relembrar. Eu lembrava, você estava contando dessa coisa meio rósea. Eu me lembro o Maluf era governador, 78, 82, ele tinha algum acordo com o produtor de soja, porque ele resolveu mudar toda a merenda escolar, que não era alimentação escolar na época, né? Não tinha almoço, não tinha janta, não tinha café da manhã, não tinha nada. Era uns pacotinhos de salgadinho que ele enfiava, que era leite de soja, e um pacotinho de soja, assim, salgadinho para todo mundo também. Era isso que ele oferecia para as crianças. Tereza, o que é esse Mais Bolsa Família, proposta do PT? Está sendo encaminhado e debatido, explicar um pouco para as pessoas o que é, qual é a ideia, e como que os nossos candidatos a prefeitos, prefeitas, vereadores e vereadoras podem dialogar com essa proposta, né? O que podem acrescentar em propostas lá nos municípios. O pessoal perguntando aqui. Olha só, eu comentava até com o Padilha, Guimarães, antes de começar aqui, que eles não conseguem apresentar uma proposta. Até hoje, a gente só sabe o nome, que agora até mudou, né? Era o Renda Brasil, agora é Renda Cidadã, mas o que é mesmo, ninguém sabe, né? É a 8ª vez que eles apresentam a ideia de que eles vão acabar com o Bolsa Família. Mas o que eles vão colocar no lugar, eles não conseguem dizer. Eles falaram disso em março do ano passado, depois falaram no final do ano passado, depois falaram no começo da pandemia, e depois falaram mais 5 vezes, toda semana. Vai ser, agora o Renda Brasil, vamos acabar com a bônus salarial. Não, não dá. Parece que ele vai a chuva, não, é mentira. Então, eles passam o tempo todo. Eu queria dizer o que é o programa deles, que a gente tem que saber dizer. O programa deles é o seguinte: acabar com o nome do Bolsa Família. Por isso que eles só têm o nome, que para eles a grande questão
é apagar o nome. A segunda grande questão que está por trás disso, e que eu acho que é o mais grave de todos, e é por isso que eu acho que é importante falar isso antes de falar do Mais Bolsa Família, é que o Bolsa Família não é uma transferência de renda, gente. O Bolsa Família não é um cartão bancário que vai um dinheiro para contra a pessoa. Por trás do Bolsa Família, nós temos o cadastro único funcionando, nós temos a rede de assistência social. Então, a pessoa, quando vai atrás do poder público, que é o município, foi feito negociado, funciona nos 5.571 municípios no Brasil. Quando a pessoa procura uma segurança de renda, que é o Bolsa Família, ela acaba entrando na rede de assistência social. Aí você vê, esse menino, tem uma criança, está na escola, não está na escola. Já foi no médico? Tem que ir no médico. Tem uma gestante? Tem que procurar, tem direito ao Bolsa Gestante. Então, a pessoa cai dentro de uma rede, que é uma rede de proteção. A rede de proteção que existe no Brasil, que ainda é embrionária, né? Está começando, né? Construída na Constituição de 88. Então, o que está por trás do Bolsa Família não é um cartão bancário, não é um aplicativo, é o cadastro único. Quem não sabe, né, Padilha? Quando vocês foram construir o Mais Médicos, eu lembro, o Padilha me ligou, ele estava nos Estados Unidos trabalhando, me ligou, Tereza, nós temos como cruzar as informações de onde estão os nossos postos de saúde, com onde está a pobreza. Na hora, em 15 minutos, nós fizemos isso, lembra, Padilha? Por que você consegue, em tão pouco tempo, cruzar o mapa de onde estão as unidades básicas de saúde, né? Eu chamo de posto de saúde, Padilha, não me xinga, não. Onde estão as unidades básicas de saúde e onde está a pobreza, para saber aonde ia começar, né? Porque o cadastro único estava montado. Então, por trás do Bolsa Família, na verdade, tem a rede de proteção, né? O menino vai no médico, não é para só tomar vacina, pesar para ver se está pesando direito. Às vezes esse menino está com baixo peso, mas às vezes ele está com alto peso. Já está começando a ter algum problema de alimentação porque não está comendo direito. Então, isso é o que está por trás. Menino na escola, fora do trabalho infantil, sendo acompanhado pelo médico, sendo acompanhado pela rede SUAS. É isso que eles querem destruir, porque é isso que é a estrutura do Estado brasileiro. Então, o que está por trás da proposta deles é um aplicativo, passar um dinheiro na conta da pessoa, acabar com o Sistema Único da Assistência Social, que eles já estão acabando. Eles cortaram o dinheiro do Sistema Único da Assistência Social numa medida em dezembro. Nós não temos nem como funcionar o Centro de Referência e Assistência Social mais. Eles estão fechando ou funcionando durante meio-dia, né? Então, o que está por trás? Desorganizar o programa de saúde da família que está casado com o Bolsa da Família, desorganizar o acompanhamento das crianças na rede escolar. Isso é o que está por trás da proposta deles. O que está por trás da nossa? Nós achamos que hoje o Brasil não é mais aquele de 2014. O Bolsa Família, que foi congelado por eles, ele era um programa adequado para aquele Brasil de 2014. Ele complementava uma renda dessa família. Hoje nós temos 30 milhões de brasileiros com renda zero. Se não fosse o auxílio emergencial, você tinha 30 milhões de adultos no Brasil sem renda nenhuma. São os 13 milhões de brasileiros desempregados, mais os 17 milhões que a gente chama de desemprego oculto. Afora um monte de gente que está trabalhando, mas teve a renda diminuída. Então, o que nós estamos propondo? Alargar o Bolsa Família, para eles não ser mais 14 milhões de famílias, chegar às 30 milhões de famílias que precisam hoje, que são aquelas que estão recebendo o auxílio emergencial, e subir o valor para que ele não seja só a pobreza, para que ele chegue nas famílias vulneráveis, para aquele trabalhador informal, né? Então, estaria dentro do Bolsa Família, segundo a nossa proposta, todas as pessoas, todas as famílias que têm renda por pessoa menor que R$600. Vou dar um exemplo. Uma família que ganha R$2.000, soma a renda do casal, né, ou a renda da mãe, né, dá R$2.000. Se tiver 4 pessoas na casa, divide 2.000 por 4, já dá 500, dá menos que 600. Então, está dentro do Bolsa Família, vai receber um valor por criança, né, que é 300 por filho. Então, esse novo desenho do Bolsa Família pega muito mais gente, sobe a linha para além da pobreza, para chegar nos vulneráveis. Com isso, garante
que a gente possa manter o auxílio emergencial por mais um tempo, que não achamos que é só até dezembro, ele tem que ser mantido durante essa situação dramática que a gente persistir, e na transição do auxílio emergencial, a gente entra com o Mais Bolsa Família, que vai garantir uma renda em média de R$600. Por que a gente está trocando o auxílio emergencial pelo Mais Bolsa Família? Porque as famílias são diferentes. Uma coisa é um auxílio, né? É um seguro, que é o auxílio emergencial, é um seguro renda. Né? Então, ele tem que ser simples, ele tinha que chegar rapidamente na população. Outra coisa é um programa continuado. Se a família tem 2 pessoas, ela tem um valor. Se a família tem 4, 5, o valor tem que ser outro, não pode ser um valor fixo. Então, o Mais Bolsa Família, ele respeita essa ideia de que é proporcional ao tamanho da pobreza e ao tamanho das famílias. Olha essas 2 variáveis para construir o projeto. Então, a proposta funciona, é boa para o Brasil, porque a gente tem que lembrar que o Bolsa Família e que o auxílio emergencial não é somente bom para quem recebe, é bom para o país. A gente está tentando apurar um dado, Padilha Guimarães, mostrando que o PIB caiu metade do que ele cairia graças ao auxílio emergencial. Quer dizer, se não tivesse sido o auxílio emergencial, teria sido uma tragédia. Né? Então, não é o pequeno, o dono do comércio, o prestador de serviço, o industrial, eles têm que entender que o auxílio emergencial, essa discussão é uma burrice. Cortar o auxílio emergencial é uma burrice não construir uma ponte com o Bolsa Família. Por quê? Porque é isso que vai nos conduzir para sair da crise. Eles estão nos enfiando mais ainda na crise à medida que eles cortam essa renda. Né? Então, o processo de transição, o processo de manutenção do auxílio emergencial e de construção de um programa mais robusto, como é o Mais Bolsa Família, é um dos elementos fundamentais para a nossa recuperação do país. Quer dizer, não é só bem bom para quem está precisando, mas é bom para todo mundo, é bom para o Brasil. Muito bom, Tereza. Aqui, ó, José de Lima falando, os eleitores têm que pensar, está descendo a ripa aqui, Guimarães, pensar que esses partidos golpistas não têm nenhum interesse em trabalhar para o bem comum do povo e os trabalhadores. O Heroíno Maurício dizendo assim, esse governo faz jus com todas as letras maiúsculas ao título de exterminador do futuro, não constrói nada. A Érica Jardim dizendo que ó, teremos um longo trabalho pela frente para melhorar a saúde e a segurança alimentar das pessoas, especialmente aquelas que vivem em segurança alimentar. Guimarães, a Tereza detalhou para a gente aí a proposta do PT, que a bancada como um todo está assumindo, do Mais Bolsa Família. Como que é esse processo agora de discussão no Congresso Nacional, né, Guimarães, sobre isso, para que a gente possa, como disse a Tereza, aumentar, né, em relação ao que é o Bolsa Família hoje, recuperar o reajuste que desde quando eles deram o golpe eles não deram mais reajuste, né? O governo Dilma, Lula e Dilma vinham reajustando sempre. Lembro da Tereza sempre brigando para garantir o reajuste do Bolsa Família, ampliar, né, a base de pessoas que possam recebê-lo, né, mantendo o núcleo, né, essa coisa importante do cadastro único, né, Tereza, porque quando a gente larga de mão o cadastro único, às vezes tem acesso primeiro a quem tem acesso à internet mais fácil, quem consegue ir lá na caixa primeiro, né? Se você esquece a importância do cadastro único que vem sendo construído ao longo de tempo, né, que mostra exatamente os mais vulneráveis, você perde isso. Quais são os próximos passos aí dentro do Congresso, Guimarães, para a gente poder garantir e aprovar o Mais Bolsa Família? E como que você acha que os nossos candidatos a prefeito, vereador tem que tratar desse tema nas eleições? Opa! Guimarães... Continua ruim a rede dele, né? Está bem fraca, pelo jeito. Vamos lá, Guilherme. Só mais uma, viu, Padilha? Na verdade, a Tereza falou de itens fundamentais do nacional que o PT lançou. Está ouvindo? Estamos bem. Estamos ouvindo bem. Está ouvindo, Padilha? Estamos ouvindo. Pode ir, Guilherme.
A Tereza detalhou a reconstrução nacional que o Diretório Nacional do PT apresentou à sociedade brasileira recentemente. E um dos itens fundamentais do programa que nós lançamos foi coordenado pelo ex-ministro Aloysio Mercadante e toda a equipe de economistas do NAP, do Núcleo de Economia da Bancada e do Partido dos Trabalhadores. O Bolsa Família necessariamente tem que ter uma centralidade. Por que tem que ter? A crise, Padilha, ela vai estar num nível muito maior em janeiro. Isso considerando ninguém melhor do que nós, do que você para dizer, se a pandemia, né, se acabar até o final do ano. E se ia continuar no próximo ano, Deus nos livre, é pior ainda. Então, o Brasil vai viver uma crise de grandes proporções no começo do ano. O SUS desmontado, porque o orçamento... Aliás, Tereza, a última vez que eu ouvi falar em caristia foi no governo Sarney, lá atrás. Essa palavra estava fora do dicionário dos economistas. E desemprego. Portanto, essa crise vai exigir de todo o país medidas emergenciais, como está no nosso plano nacional, medidas estruturantes e medidas para um novo governo, porque também não há solução para o Brasil na dimensão que nós estamos conversando, nos marcos do governo Bolsonaro. Não tem como, né? Porque é inviável. É inviável. Porque eles vão se enfiando num beco sem saída. A Tereza Padilha, todo dia eles redutar o Renda Brasil que eles querem criar. Não sabem, não tem uma proposta estruturada. Aliás, não está nem no orçamento, né, Padilha? Eles mandaram o orçamento para cá. Tereza, alô, não tem previsão de nada. Olha que coisa escandalosa. Não tem previsão nem de Bolsa Família, nem de auxílio emergencial e nem de Renda Brasil, gente. Como é que o Congresso, a Câmara vai silenciar frente a isso? Nós temos que virar a mesa nessa comissão do orçamento, Padilha. Eu falei para os nossos companheiros que são da comissão, não dá para aceitar, mas se não tiver carimbado, tem que ter mais Bolsa Família. E a Tereza disse bem, é um programa estruturante, estrutura a retomada do crescimento da economia brasileira, reestrutura tudo. Não é um programa de um partido, até porque o Bolsa Família, né, Tereza, virou referência no mundo. Não é como eles diziam para nós, dar uma esmola, não. Estruturou tudo. A cadeia alimentícia, reestruturou a presença do aluno na escola, no Sistema Único de Saúde. Então, o Bolsa Família ele fez uma das melhores políticas públicas, Tereza, que nós executamos, e você foi a mãe disso. Você foi a mãe, porque você estruturou, num país como o nosso, o melhor cadastro único, CAD único, é referência. E, sacanamente, eles não usaram agora para pagar o auxílio emergencial, ficaram inventando. Por isso que as filas se amontoaram pelas agências padrinhas. Usaram o cadastrinho que a Tereza tinha feito. Bastava... Eu estava no interior do Queromim, Tereza. Tem uma cunhada minha que é negra, ela vive do sertão, vai lá no rural, ela disse assim, por que não bota nesse meu cartãozinho aqui, ó? Aí ela puxa o cartãozinho do bolso, porque o Bolsa Família, Tereza, ainda teve isso. O homem não podia receber, era a mãe que recebia. Podendo botar, aí ela foi 3 vezes no banco para tentar entrar no tal do aplicar e receber o benefício. Só era botar no cadastro. Ou seja, a idade dessa gente ao ponto de não querer nem usar um dos maiores símbolos que foi o cartão obrigatoriamente no bolso da mulher. Tem um ditado, Tereza, lá no Ceará, que é o seguinte, bota o cartãozinho aqui no mocó, ninguém mexe. Ela bota, vai lá no cartão. Até porque nós fizemos outra coisa, tinha um correspondente bancário. A pessoa não precisava se deslocar. Lembra? O Lula instalou
buraco desse Brasil. Você chega numa bodega lá nos sertões do distrito interior do Nordeste, está lá a pessoa recebendo o Bolsa Família, não precisa mais nem para a cidade grande para receber o Bolsa Família. Isso é que é inclusão social, integrada, digital, inclusão bancária. É outro governo. Sinceramente, o Brasil não merece um impostor dessa dimensão. Só lamenta mesmo porque você foi uma das ministras referência para as pessoas. Quantas vezes você ia para os estados e dizia o seguinte: precisamos, governadores. Só o Bolsa Família era uma coisa integrada. E, portanto, a gente... Por isso que eles ficam assim, às vezes, Padilha, por que o Lula é tão querido? É querido porque ele fez política de proteção para dar serviço aos mais pobres, que é para isso que existe governo. Não é só para os grandes, é para os pequenos, aqueles que precisam de proteção do Estado. Mas é isso, Padilha, já estou falando demais, né? Não, tá ótimo, Guimarães. Aqui a Érica Jardim falando, é isso mesmo, toda uma rede de proteção por trás do Bolsa Família, foi desmontado, esse desgoverno veio esgarçar essa rede de proteção, é burrice, essa rede era estratégica, esse governo só quem interessa esse desgoverno são os rentistas, ela falando. Aliás, né, Guimarães, proposta de orçamento do Bolsonaro tira 35 bilhões de reais da saúde, não diz como é que vai reajustar o Bolsa Família, não fala qual que é o dinheiro total do Renda Verde Amarela, Renda Verde, Renda Brasil, o nome que seja, faz com que o orçamento da educação volte a 2019, ou seja, como é que vai ter rede para apoiar o Bolsa Família, a segurança alimentar, tira 12% da ciência e tecnologia e tem duas áreas que ele aumenta o orçamento. Exatamente recursos para pagar a dívida para os rentistas e o Ministério da Defesa das Forças Armadas para comprar arma, investir, aumentar recursos para as Forças Armadas no país. Tereza, eu quero, de novo, tem muita gente aqui que nos acompanha, que é candidata a prefeito, prefeita, da equipe de candidata a prefeito, prefeita. Guimarães é o nosso coordenador do grupo de trabalho eleitoral. Como é que você acha que os nossos candidatos a prefeito, prefeita, vereador, vereadora podem puxar essa pauta para as eleições? Que iniciativas são específicas dos governos municipais? Porque está essa tragédia no Bolsonaro, mas tem prefeitura que está fazendo a diferença, né? O debate que Maricá está fazendo em relação à renda. Araraquara, aqui no estado de São Paulo, é a cidade com menor letalidade para a Covid-19. Araraquara já tinha uma proposta, recuperou o banco de alimentos, toda a adição da alimentação escolar, fortalecimento dos equipamentos do SUAS, implantou uma renda, uma proposta de transferência de renda adicional dentro do cadastro único em 2019 já, e tem menor letalidade. Então, o que os nossos candidatos a prefeitos, vereadores, vereadoras podem carregar esse tempo para as eleições municipais aí, que começou a campanha na semana passada, Tereza? Não, tem muito a fazer, Padilha. E o município, mesmo frente a esse descaso total e essa desorganização, porque isso tem um impacto direto, claro, né? Corte no SUS, corte na educação, corte no SUAS, isso tem um impacto geral. Mas a pauta, por exemplo, a pauta da alimentação, vou pegar um eixo, que eu acho que é um eixo estratégico, a prefeitura pode fazer muita coisa. Prefeitura que tem um cinturão verde, o investimento na agricultura familiar pode ter um circuito muito bom dentro da cidade. Então, essa agenda da alimentação, inclusive, eu acho que é uma agenda, Padilha, que conversa com setores que, às vezes, a gente não consegue conversar, né? Você tem bares e restaurantes, você tem uma quantidade muito grande hoje, né, de atores preocupados, população em geral, preocupada em comer melhor. Então, discutir como melhorar a feira na cidade, como garantir que você tenha pontos de vendas com alimentos saudáveis, com alimento orgânico, né? Como você viabilizar esse acesso, inclusive de bares, restaurantes, né? Mercadinho, para que tenha acesso a essa alimentação de qualidade. Eu acho que é um dos canais que a gente pode estar conversando para além da população de baixa renda, né? Segunda grande questão, merenda escolar.
Isso está na mão do município, a gente pode, com compras públicas, garantir, fortalecer muito a agricultura familiar, fazer o que a gente chama de curtos, né, encurtar os circuitos, isso é bom para todo mundo, né? Em vez de comprar fora do município, compra no município, gera renda no próprio município, diminui a emissão de carbono, né? Quer dizer, você cria toda uma economia, que é uma economia boa para o município, fortalecendo aí acesso à alimentação saudável. Então, eu acho que essa agenda da alimentação saudável, que a gente chama de comida de verdade, é uma das agendas fortes, inclusive para a gente se relacionar com setores que às vezes têm dificuldade de entender, né? Acho que você está trabalhando somente para a população de baixa renda, que é óbvio que tem que ser priorizada, que é quem está mais em insegurança alimentar, mas alimentação de qualidade para a população toda. Então, segunda grande questão, esse debate da renda, eu acho que os prefeitos têm um papel fundamental, aquelas prefeituras que podem fazer uma complementação, muitas já faziam, né, Padilha, como é o caso de Araraquara. Muitas outras prefeituras no Brasil fizeram um esforço, além do Bolsa Família, usar o próprio cadastro único. E a rede de assistência social, gente, que é do município, né, e que acaba fazendo essa referência e contra-referência, né, garantindo, por exemplo, que a população chegando na rede de assistência social, às vezes se acaba identificando que aquela pessoa precisa de um atendimento na saúde, precisa de um atendimento na educação, né? Você não é pobre só de renda. Quem é pobre de renda, em geral, é pobre de saúde, é pobre de educação, é pobre de água. Então, você consegue, com o cadastro único, ter esse mapa, entender como planejar a cidade. E a gente pode fazer isso a partir de agora. Ter um bom plano de governo significa o seguinte: ganhar as eleições e já iniciar o processo governando. É por isso que a gente faz tanta diferença quando ganha um prefeito nosso, porque a gente tem um plano de governo, está pensando a cidade, o futuro da cidade. E pensar na população de baixa renda significa usar o cadastro único para fazer esse planejamento. Então, eu acho que nós temos um papel fundamental, né, e mais importante ainda, na ausência de políticas públicas federais, na ausência de coordenação. Antes você tinha o governo federal dando orientação sobre merenda escolar. Agora, tinha município no Brasil, a gente tinha, por exemplo, o dinheiro do governo federal, 30% tem que ser gasto com merenda escolar, com agricultura familiar. E o município gastando 100%. Né? Município, inclusive, que não era do PT, mas dos governos do PT, as nossas prefeituras, a maioria gastava mais, fortalecendo a agricultura familiar, gera renda no campo, gera renda, mais renda na cidade, né? Então cria esse dinamismo local, na economia local e regional, que faz uma diferença enorme. Então, esse eu acho que é um assunto estratégico nas eleições municipais, afora o debate nacional, que nós temos que conseguir mudar essa política nacional para as nossas prefeituras poderem não estar sofrendo tanto como estão com os cortes na saúde e na educação e na assistência. Guimarães, você é o nosso coordenador nacional, além de deputado federal, líder da minoria na Câmara, você é o coordenador nacional do Grupo de Trabalho Eleitoral, do Diretor Nacional, que organiza as campanhas eleitorais municipais. Como que o candidato a prefeito, prefeita, vereador, vereadora pode ver aí esse conjunto de sugestões que a Tereza falou, de programa de governo, como que quem está ajudando na campanha, como que você, que é o nosso coordenador do Grupo de Trabalho Eleitoral, como que quem está lá na ponta, lá, muita gente que nos acompanha aqui está no município, está se preparando para ir fazer a atividade da campanha agora. Como é que eles podem ter acesso a isso, as informações, como acompanhar isso, para que essa questão nacional vá para o nível local? Ixi. Tereza Silva, veja como são as coisas, a originalidade das campanhas do PT. Domingo passado, eu vou citar os candidatos nossos, podem se conectarem com essa ideia de onde as pessoas moram, onde elas estão enfrentando a dificuldade. Eu estava numa caminhada lançando a campanha da nossa candidata em Fortaleza. Aí nós estávamos na periferia da região de
Barra do Ceará e Pirambu. E as senhoras, falando assim, a Luiziane já feita, volta loura e tal, perguntavam, feita, deputado, como é que vai ficar meu auxílio? Como é que eu vou receber o meu Bolsa, dizendo que vai acabar tudo em dezembro? Olha, nós começamos a discutir, está se materializando a seguinte proposta para toda a Fortaleza, que pode ser uma referência nacional, Teresa. Nós identificamos em Fortaleza que tem tantas mil pessoas recebendo o Bolsa Família, que agora é junto com o auxílio emergencial. Está acabado, que o Bolsonaro está acabando tudo, o Padilha sabe que normalmente ele não disse nada, isso é sacanagem que ele está fazendo com as famílias pobres do Brasil. Aí, já que a Luiziane, a nossa candidata está fazendo, nós estamos consolidando a seguinte proposta. Tem em Fortaleza o cadastro único de tantas famílias que recebem o Bolsa Família, ou que recebeu, nós vamos fazer o Renda Feza. O que é? Complementar as famílias que estavam recebendo o Bolsa Família, e vamos complementar, e ninguém vai receber a partir de 1º de janeiro, durante 6 meses, Claro, isso é cuidar de gente. Então, isso está sendo o carro-chefe da campanha da Luiziane. Ou seja, um Bolsa Família, o Bolsa Família Nacional nosso, e nós já estamos partindo na frente no caso de Fortaleza, principalmente das grandes cidades, que eles precisam pegar essas propostas que nós estamos dentro do programa de reconstrução municipal. Isso é muito importante. E eu estou dando um exemplo do que nós estamos fazendo em Fortaleza. Vai ser o carro... vai Fortaleza, por exemplo, Padilha, 78% das pessoas da cidade de Fortaleza até... Imagina. E a maioria está vivendo nas periferias do Pirambu, do Bom Jardim, da Grande Portugal, com auxílios emergencial, porque o desemprego assustou e as pessoas estão se agarrando. Então, os nossos governos municipais, o nosso caso, Padilha, precisa estar conectados. Bom programa para governar a cidade, colocando essas políticas que nós implementamos como sendo o carro-chefe, Tereza. Como Bolsa, com essa formulação que eu estou dizendo. Né? Fortalecer para o sistema único de saúde é central. Recompor as unidades básicas de saúde e as UPAs. Porque Fortaleza tem 19 UPAs. As UPAs, que eles diziam que era uma coisa que a Dilma estava criando, que não ia servir para nada. Todo mundo se salvou pelos senhores da área, já foi ministro da Saúde, sabe? As nossas UPAs em Fortaleza, que a Dilma instalou, logo de centenas de cearenses. É outra linha que nós precisamos fortalecer. Né? A questão... Outra proposta que a merenda escolar das capitais, nós estamos discutindo com os nossos prefeitos e prefeitas, para eles baixarem um decreto, toda a merenda que vem da produção da agricultura familiar, dos agricultores familiares, porque você fomenta a articulação de toda a cadeia, vai dar as crianças de qualidade, estão produzindo no campo, que estão completamente desassistidos. Até porque, Padilha, Tereza, trabalho, né, Padilha, aqui foi o PL 735, que ele estabelecia um crédito emergencial para todos os agricultores familiares, dando primazia para as mulheres, 50% a mais de acesso, no mínimo 3 mil reais agricultor familiar. Pois não é que esse presidente vetou, Tereza, vetou praticamente todo o projeto, a lei que nós aprovamos na
Câmara e que foi relatada, não foi nem por um deputado do Cidadania, não foi nem do PT, que é a lei que nós denominamos, aprovamos, Assis Carvalho, em homenagem ao nosso querido Assis Carvalho do Piauí. É assim que a gente tem que fazer. Nós temos que inovar, pai. Nós temos que se ter uma coisa do talento humano com as pessoas que vão esperar de nós na prefeitura, essas políticas. Porque nós não vamos tudo. Eu, sinceramente, como eles não querem fazer a reforma tributária, vamos desgastar mesmo, né, Tereza? Ele dizia, quando a Tereza... eu ouvi tanta coisa, gente, falando aqui nessa Câmara, que a ministra da Seguridade Social, do Desenvolvimento Social, a Tereza, esse cadastro único, é isso, é o PT querendo fazer controle eleitoral, está aí hoje, rede com transparência. Se tem uma coisa, Padilha, que é republicana nesse país, foi esse cadastro, se vale dele. Só que esquece de dizer, é mais uma coisa boa do nosso legado, né, Tereza? E você foi a propulsora, você foi a pessoa que se mais precisa no Brasil, Tereza. Mas é isso, meu caro Padilha. Nós vamos... Muito bom, Guimarães. Está cortando aqui, mas tá muito bom aqui. Ó. Já temos mais de 1 hora de conversa, a gente não vai percebendo, o papai vai rodando. A gente sempre termina aqui, gente, fazendo uma pergunta Vamos encerrar, para vocês darem aqui, para quem nos acompanha, qual que é a dica da semana? Qual que é a dica da semana para quem está na defesa da vida, nessa rede de defesa da vida? Qual que é a sugestão que vocês dão aí para os nossos militantes, nossos ativistas, o pessoal que está aí disputando, está nessa luta? Alguma atividade da semana, alguma sugestão? Vamos começar pela Tereza e depois Guimarães. Bom, primeiro temos que estar atentos, né? Porque ganhamos a batalha do guia alimentar, que você tinha comentado aquela hora e pediu para eu falar e eu não falei, mas ele continua sob ameaça, né? Não vamos baixar a guarda, porque esse é um debate muito importante. A semana que vem é a semana que a gente vai dedicar toda a discussão da alimentação. Dia 16 é o Dia Mundial da Alimentação, mas nós temos que estar atentos porque a grande indústria que trabalha diretamente com produtos ultraprocessados está atento e está se preocupando. E tem uma coisa que vai acontecer essa quarta-feira, Padilha, que eu acho que mereceria uma atenção, que a Anvisa vai votar aquele triângulozinho que tem que estar, né, na frente de cada pacote, dizendo se o pacote é bacana ou não, né, se aquela comida é comida de verdade ou não, se aquilo é saudável, tem muito açúcar. Então, acho que a gente tem que estar atento também. Eu acho que merecia até uma fala sobre isso, viu, Padilha? Essa é a minha dica da semana. Acho que é isso mesmo. Acho que o Guimarães saiu aqui. O Guimarães está na luta lá na Câmara. Queria reforçar isso que a Tereza falou, ela falar exatamente isso, né? Essa semana a Anvisa, é a reunião da diretoria colegiada da Anvisa, ela tem que ser uma reunião aberta, então, inclusive, as pessoas podem acompanhar. Lógico que isso não está na lei, mas é uma prática da Anvisa, reuniões como essa de decisão colegiada serem abertas, então a gente precisa estar atento, inclusive, tem que exigir que a reunião esteja aberta, né, Tereza? Isso mesmo. E exigir e acompanhar e pressionar a decisão da Anvisa, porque, como disse a Tereza, tem muito interesse de uma parte da indústria que quer que se retire essas informações dos rótulos, exatamente para as pessoas não saberem o que estão comprando, o que estão comendo, né? Eu sempre falo que o sonho da grande indústria de alimentos, né, Tereza, é que a gente comesse aqui, no sertão do Cariri, ali do Guimarães, em Pequim, no Rio Grande do Sul, em Uberlândia, em São Paulo, no Reino Unido, tudo a mesma coisa, né? Porque eles iam ter uma escala enorme de venda. Então, acho que todo mundo atento a isso. E hoje é o Dia Mundial do Sem Teto, então todo mundo, tá ligado, tem atividade em vários lugares, uma luta aí da população que vive em situação de rua. Queria mandar um grande abraço ao padre Júlio Lancelotti aqui, que sempre nos acompanha, um grande defensor aqui da Rede em Defesa da Vida, e aqui na cidade de São Paulo, um grande defensor da população que vive em situação de rua.
Tereza, foi bom demais conversar contigo. Obrigado, meu querido. A Tereza, viu, gente? A Tereza virou agora uma cidadã aqui da cidade de São Paulo. Ela já foi de Uberlândia, não, já foi de Ribeirão, já foi de Uberlândia, já foi de Porto Alegre, já foi de Brasília, já foi da Inglaterra, agora está aqui em São Paulo, aqui junto conosco, no NUPEM, um núcleo muito importante da Faculdade de Saúde Pública da USP, aqui junto com a Universidade de São Paulo, produzindo conhecimento, ajudando a formar pessoas. Tereza, muito obrigado, viu, por ter Obrigado a você, querido, pela oportunidade. E vamos ter Bom dia conversa. a todos. Um abraço, pessoal, e agradecer mais uma vez a página do presidente Lula, da presidenta Gleice, do Fernando Haddad, da Fundação Perseu Abramo, do PT na Câmara, do PT no Senado, do DCM, do 247, por sempre reproduzir aqui a nossa rede de defesa da vida. Um grande abraço para todo mundo, um beijo, Tereza Campelo.